mais uma vez para conversar um pouco com vocês sobre um assunto muito importante, que eu creio que seja essencial para todos aqueles que estão buscando o conhecimento, né, estão em busca da verdade. Existe um fenômeno muito interessante que acontece naqueles que estão nessa busca, esse espírito investigativo pulsando muito forte, né? Geralmente essas pessoas, elas sentem uma inquietação desde criança. Elas sempre estão buscando o conhecimento a todo custo. E a cada informação que ela recebe, ela manifesta uma espécie de dúvida e de questionamento e uma intuição que aponta para ela e diz que muitas vezes aquela informação não está sendo coerente com aquilo que ela acredita. Mas muitas vezes a crença que a pessoa traz não diz respeito a um conhecimento, a uma informação, a algo que ela aprendeu nessa vida, e sim um sentimento de que aquele conhecimento, aquela informação não está batendo com algo que está dentro dela e que traz um sentido, um norte, uma direção. Então, intuitivamente, essas pessoas sempre buscam, sempre estão indo mais além, nunca conseguem ficar estagnadas, paralisadas numa fonte de informação, numa linha de pensamento, até mesmo em uma religião, em caminhos de pesquisa científica. Elas vão sempre buscar, sempre. Elas ficam sempre insatisfeitas com todas as respostas que são apresentadas para elas. É interessante porque esse fenômeno geralmente acontece com aquelas pessoas que se sentem diferentes, que não se encaixam na sociedade, que muitas vezes se rebelam contra o sistema. Quem assistiu a live anterior, eu acho que vai se lembrar dos 3 tipos de seres humanos, né? Existem aqueles que são os cordeirinhos, aqueles que gostam de obedecer, aqueles que não questionam nada, que vivem uma vida de escravidão e até se acomodam com esse tipo de vida, né? E essas pessoas não estão buscando conhecimento, não estão buscando a verdade, que muitas vezes pode libertar ela até dessa condição escrava que ela se encontra. Não, ela está acomodada e conformada com tudo aquilo que é imposto para ela. Todas as informações, todo tipo de conhecimento, de condicionamento e doutrinação que ela recebe da família, da sociedade, da escola, da ciência, das religiões. Ela acredita, ela simplesmente não questiona. Ela segue e aquilo ali é uma verdade absoluta para ela. Existem também o segundo tipo, né, de pessoas que nós conversamos, que são aquelas que acham que têm um conhecimento, que estudaram, que se formaram na vida, que adquiriram um grande patrimônio, ou que pensam, né, que têm muito dinheiro, muitas riquezas, e são as donas da verdade. Acham que por serem formadas em universidades, que por terem feito pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, acham que têm um conhecimento absoluto sobre a vida. Acham que podem exercer um certo poder sobre aquelas pessoas que não têm conhecimento. Então isso se estende também para as pessoas que são aquelas estudiosas das religiões, os cientistas, aqueles especialistas, né, que se dizem os bambambãs do conhecimento, das suas especializações. E muitas vezes ela só tem conhecimento naquilo que ela se formou e não tem experiência praticamente em nada. Muitas vezes, aquela pessoa humilde do campo, ou aquelas pessoas que têm aquela experiência de vida, pessoas que nós conhecemos aí, pessoas idosas de 80, 90, 100 anos, têm muito mais conhecimento, muito mais experiência e sabedoria do que essas pessoas que se dizem graduadas, doutores, né, se sentindo superiores por acreditarem que a personalidade e que o ego delas é formado por esse tipo de papel e personagem que ela construiu para exercer, né, em sua vida. Só que tudo isso é fake, tudo isso, na verdade, não diz respeito a absolutamente nada. Porque nós sabemos que tanto as pessoas que se sentem poderosas, os manipuladores, né, aqueles que gostam de controlar os outros, aqueles que gostam de estar por cima das pessoas, se sentem poderosas, né, os donos do conhecimento, na verdade são condutores da mentira. Na verdade, são apenas papagaios, marionetes de um sistema que está aí propagando e repassando informações dentro de uma agenda e dentro de uma doutrinação que foi estabelecida para o sistema em que vivemos, para este mundo, para esta região em que vivemos, né? Então, quem está por trás deste sistema ditou as regras, estabeleceu a verdade, né? A verdade da história, da humanidade,
a verdade por trás das religiões, que muitas vezes está pautada em grandes mentiras, né, e distorções que o ser humano fez em cima da verdadeira história, e a ciência, que é o carro-chefe, né, essa doutrinação de mentiras. Logicamente que existem muitas áreas do conhecimento, muitas áreas científicas que sim, avançam e trazem sim um certo conhecimento verdadeiro. Mas a maioria das informações, principalmente no que diz respeito à história da humanidade e com relação ao mundo em que vivemos, está completamente equivocada sobre a realidade em que estamos, né? Sobre o propósito da vida, sobre a verdadeira ciência que deveria estar presente no mundo e disponível para a humanidade, que é aquela ciência, aquele conhecimento, aquela educação que traria para o ser humano, primeiro, um autoconhecimento, saber quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo aqui. Segundo, onde ele está, que mundo é esse? Estamos num planeta? O que realmente significa esse local que nós estamos aqui? Nós sabemos onde estamos? Então eles começam a criar as mentiras e nós simplesmente estamos aprisionados nessa rede de informações falsas construídas para nos aprisionar. Porém, existe um terceiro tipo de pessoas, né? E essas pessoas não se sentem, né, poderosas e nem estão submissas às pessoas que se sentem poderosas. Essas pessoas, esse terceiro tipo, elas estão buscando o conhecimento incansavelmente, como eu falei no início, né? E elas se sentem rebeldes. Elas não conseguem parar, elas vão até o fim. Elas são incansáveis, elas são revoltadas diante daquela sensação intuitiva que elas têm dentro delas, de que ela está sendo enganada, de que existe um sistema que está impondo mentiras e verdades para que ela engula e fique levando uma vida totalmente falsa e artificial, vivendo num mundo de carochinha, né? Vivendo numa verdadeira matrix que conduz ela por uma vida de doença, de sofrimento, de miséria, de fome, de angústia, de ansiedade, né? Para que ela pense que o fim da vida dela é a morte, para que ela viva a vida dela para preencher o tempo em busca de segurança, em busca de uma suposta alegria e uma felicidade, simplesmente para passar o tempo aqui na Terra. Porque um dia ela vai morrer, então ela precisa adquirir um conhecimento, precisa se formar, precisa ter dinheiro, precisa constituir família, precisa ter toda a segurança para se adaptar ao sistema que foi construído em torno dela, para que ela um dia possa morrer em paz e deixar aqui na Terra a sua herança, tudo aquilo que ela construiu. É muito triste perceber que a maioria das pessoas não tem, nem sequer tem noção do que ocorre após a morte. E quando as pessoas começam a se questionar sobre a existência de uma vida além ou de realidades paralelas, realidades dimensionais, elas sentem, na verdade, um pânico de entrar em contato com um conhecimento que vai justamente dar um choque de consciência e vai despertar ela para a realidade dos fatos, para a verdadeira natureza da vida. Então, o que acontece? Essas pessoas que muitas vezes estão aí sedentas por conhecimento, elas acabam caindo nas armadilhas do governo oculto, elas acabam caindo nas garras, muitas vezes, das religiões, das crenças, dos movimentos políticos, das ideologias, acabam caindo na doutrinação científica que muitas vezes impõe o seu dogma científico também, não apenas religioso, né? E as pessoas se agarram àquilo como se a verdade fosse absoluta, como se todo o conhecimento que está disponível fosse absoluto. E, na verdade, nós estamos num fluxo de busca, de evolução, de descoberta, de investigação. Nós não devemos estagnar, nós não podemos parar de buscar o conhecimento. Muitas vezes nós encontramos uma parcela da verdade que estava oculta, que estava mascarada por algumas informações que não eram verdadeiras, e quando encontramos aquela informação, nos agarramos àquilo como se aquilo fosse a única coisa que importa. Só que muitas vezes existem coisas que se conectam, outras verdades que estão alinhadas a uma verdade que você acabou de descobrir. Então, na verdade, existe sim uma informação ou um conhecimento que deveria ser passado para a humanidade e foi passado para a humanidade desde o princípio dos tempos, desde que a humanidade foi criada neste mundo. E é lógico que existem consciências, existem inteligências superiores que sempre vieram para a Terra para orientar,
para ajudar a humanidade a dar passos na sua evolução, no seu desenvolvimento aqui na Terra. Isso diz respeito a todas as áreas do conhecimento. E a história também foi registrada, a verdadeira história da humanidade. Mas por algum motivo, este sistema que foi construído, este grupo de pessoas que se instalou na Terra, nesta região onde nós estamos, esse grupo fez questão de, nos últimos milênios, destruir a história que estava resguardada em diversos locais da Terra, principalmente na Biblioteca de Alexandria, que estava ali contida praticamente toda a história do mundo, todo o conhecimento que a humanidade precisaria para dar continuidade no seu processo de desenvolvimento e evolução. Esses grupos acabavam destruindo esse conhecimento, ocultando esse conhecimento, muitas vezes utilizando-se até mesmo da fachada das religiões, como a Igreja Católica, por exemplo, que fez questão de realizar diversas guerras e conflitos no mundo contra grupos que detinham esse conhecimento e estavam tentando preservar esse conhecimento. Quando nós começamos a buscar, nós vamos entrar em contato com diversas camadas e níveis da verdade, porque a investigação, ela não para. Então nós encontramos uma fonte de conhecimento, temos que investigar aquilo, ir a fundo naquilo, mas não devemos parar, temos que continuar indo mais além. Porque se nós estagnarmos num rótulo, num dogma, numa doutrina, numa religião, num caminho científico, nós vamos ficar estagnados. Nós não vamos entrar em contato com a essência do conhecimento que está aí, disponível para todos. Só que nós temos que buscar, nós temos que continuar abrindo nossa mente, saindo dos bloqueios, saindo da limitação intelectual, trabalhando a nossa consciência, para que nós possamos ter a humildade e a abertura para aprendermos o novo, para aprendermos que tudo aquilo que possivelmente nós conhecemos como verdade possam ser apenas fragmentos da verdade. Muitas pessoas se agarram, por exemplo, a uma teoria, a uma ideia, e não conseguem se desprender daquela ideia. E quando elas entram em contato com uma informação nova, com algo que pode quebrar aquele paradigma que ela construiu, a primeira reação é atacar, a primeira reação é resistir, porque a pessoa se sente ameaçada, ela tem um conhecimento, e aquele conhecimento para ela é a verdade. E se você traz uma informação nova e ameaça as crenças das pessoas, as pessoas vão te atacar, as pessoas vão te apedrejar, você vai ser visto como uma ameaça, porque o medo da verdade é muito maior do que a vontade de encontrar estas verdades.